Boa noite, meus irmãos. É sempre com muita alegria que mais uma vez nos encontramos no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Canal que tem como único propósito o de divulgar os nossos estudos e aprendizados realizados através da doutrina dos Espíritos. Por isso queremos agradecer a Jesus a feliz oportunidade, a inspiração amiga e benfazeja que Ele nos envia através dos seus mensageiros de amor na orientação da realização dessa tarefa. Queremos também agradecer aos inúmeros irmãos e irmãs que têm nos prestigiado através da sua inscrição nos nossos canais de comunicação. Por isso, peço aos irmãos que, quando puderem, deem uma pesquisada no nosso canal, pois estamos com alguma frequência veiculando novos vídeos. Agradecemos assim com a audiência que os irmãos têm nos prestigiado e solicitamos ainda aos irmãos que ainda não o fizeram e que, se puderem, não deixem de inscrever-se no nosso canal do YouTube, pois isso ajuda na melhor divulgação da mensagem ora divulgada. Hoje nós apresentaremos o tema Emancipação da Alma. Porém, antes de fazê-lo, gostaríamos de proferir a poesia de Natal que diz: enfeite a árvore de sua vida com guirlandas de gratidão. Coloque no coração laços de cetim rosa, amarelo, azul, carmim. Decore seu olhar com luzes brilhantes, estendendo as cores em seu semblante. Em sua lista de presentes, em cada caixinha, embrulhe um pedacinho de amor. Carinho, ternura, reconciliação, perdão. Tem presente de montão no estoque do coração e não custa um tostão. A hora é agora. Enfeite seu interior. Sejas diferente. Sejas reluzentes. Palavra da nossa irmã poetisa Cora Coralina para a nossa reflexão. E assim gostaríamos de citar parte das instruções dos Espíritos que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 10, que nos diz: meus caros condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio: amai muito, a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria, que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizado todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto, para julgardes sem as constrições da matéria, e não condenardes o próximo, sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que eles lhes façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que se compõem são, como vós,
filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Amai bastante para serdes amados. Palavras trazidas pelo Espírito Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, no ano de 1863. Muita paz para todos. Assim, entramos na nossa temática propriamente dita da noite de hoje, onde abordaremos a temática emancipação da alma. E, inicialmente, gostaríamos de destacar que a emancipação significa o ato ou efeito de emancipar, que vem do latim emancipare, que significa tornar senhor de si, dar liberdade a, tornar-se livre, alforria, libertação, independência. A denominação dada ao termo alma, à luz do Espiritismo, se entende como sendo o espírito encarnado, ou seja, nós todos encarnados, por nos encontrarmos na condição física do plano material, somos um espírito encarnado, portanto, somos uma alma. Quando desencarnados, a denominação espírita utiliza apenas o termo espírito. Portanto, o termo emancipação da alma diz respeito às percepções que o espírito possa ter além da materialidade. E no nosso estudo da emancipação da alma, iremos abordar os temas da dupla vista, do sono e do sonho, do sonambulismo, do êxtase, da bicorporeidade, da bilocação, da catalepsia e letargia, da mediunidade, da telepatia e, dentro do que o tempo nos permite, abordaremos alguns fenômenos conhecidos. Muito bem. Inicialmente, gostaríamos de trazer a definição do codificador Allan Kardec, que na obra Iniciação Espírita definiu a emancipação da alma como sendo o estado particular da vida humana durante o qual a alma, despreendendo-se de seus laços materiais, recupera das suas faculdades de espírito e entra mais facilmente em comunicação com os seres incorpóreos. Esse estado se manifesta principalmente pelo fenômeno dos sonhos, da sonilóquia, da dupla vista, do sonambulismo natural ou magnético e do êxtase. E como sonilóquia, Kardec define que é o estado de emancipação da alma intermediário ao sono e ao sonambulismo natural, ou seja, aquele instante que nós estamos, via de regra, por dormir, onde estamos como que semiconscientes, meio acordados, meio dormindo. E a emancipação da alma é justamente a condição que o ser tem de, durante esses estados citados na definição, o homem se lembra dos intercâmbios e das comunicações com o plano espiritual. No Livro dos Espíritos, na questão 455, Kardec apresentou um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, que, entre outras informações, disse que a emancipação da alma
se verifica às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista ou dupla vista, que é a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente, além dos limites dos sentidos humanos. Percebe o que existia até onde entende a alma a sua ação. Com esta informação, nós podemos entender que a emancipação da alma, que pode também acontecer no estado de vigília, ou seja, quando estamos acordados, é um fenômeno semelhante ao de percepção que se tem do mundo espiritual quando estamos dormindo, sendo que neste caso, nós, via de regra, pouco ou nada nos lembramos das comunicações ou dos contatos que realizamos nesse estado. E diz mais que percebe até onde entende a sua ação, ou seja, é a condição de percepção e de compreensão que a criatura tem a respeito daquele contato que porventura venha a ter com o mundo espiritual, quer seja em estado de vigília ou de sono. Certamente, daí a condição de nós não nos lembrarmos de muitas coisas que lidamos ou que percebemos durante o estado do sono. E aquilo que nos lembramos, qualificamos de sonho. É aquilo que trazemos como lembrança das experiências que a alma teve de experiência durante a condução aprofundada do estado de inconsciência material em que se encontra. No livro Obras Póstumas, quando Kardec trata das manifestações dos espíritos, no parágrafo 4, no item 28, ele nos diz: em sua manifestação mais simples, a faculdade que a alma tem de emancipar-se produz o que se denomina o devaneio em vigília. Ou seja, Kardec define aqueles devaneios eventuais que temos em estados de vigília simplesmente como a condição que a alma tem de um momento de desligamento dos valores materiais, voltando-se para a condição de percepção de eventuais contatos com o mundo espiritual. E continua: a algumas pessoas essa manifestação dá a presciência, que se traduz pelos pressentimentos. Em grau mais avançado de despreendimento, produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, vista dupla ou sonambulismo vigio. Ou seja, Kardec cita aí que algumas pessoas, por conseguirem um grau mais avançado de desprendimento da alma, conseguem ter a condição da presciência. Quando temos, por exemplo, os nossos pressentimentos, e que esse fenômeno damos o nome de segunda vista, vista dupla ou sonambulismo em estado vigil, ou seja, quando estamos acordados. No Livro dos Espíritos, na questão 428, Kardec questionou a espiritualidade perguntando: qual a causa da clarividência sonambúlica? E a espiritualidade respondeu: já o dissemos, é a alma que vê. E aí aproveitamos a oportunidade desta resposta que a espiritualidade nos deu para lembrarmos. No Livro dos Espíritos, a espiritualidade diz claramente que todas as aptidões pertencem ao espírito, que nenhuma condição de percepção ou de entendimento eventualmente pertence ao corpo físico. Este não é nada mais, nada menos do que a consequência daquilo que traz o espírito de valores, de experiências,
de sentimentos da sua condição evolutiva. Portanto, podemos compreender que a condição do ver, que a condição da dupla vista, que a condição da percepção em si do mundo material ou do mundo espiritual, nada mais é do que a condição de percepção que tem o espírito de assim o perceber, de assim o entender. E aí nós refletimos, o que seria a condição do ver, senão simplesmente a condição de percepção que tem o espírito de perceber todas as coisas, de perceber tudo o que está diante de nós, no mundo material, numa condição de largura, profundidade e de altitude. E no mundo espiritual, aquilo que vai além desta condição de percepção do mundo material. Ou seja, aquilo que na realidade denominamos de dupla vista, de visão ou coisa que o valha, nada mais é a condição que tem o espírito de perceber todas as coisas e que, segundo o seu grau de adiantamento, pode se aprofundar e ir mais além do que a condição do homem comum, como nós que estamos ainda aprendendo a lidar com essas realidades. E assim o é também todas as percepções ou os outros sentidos que o corpo físico proporciona, seja o de ouvir, seja o de falar, seja o de sentir, seja o de cheirar, nada mais são do que, como por exemplo a visão, a condição que o espírito tem de perceber o meio em que assim vive e lidar com as experiências que porventura venham a viver na sua realidade, seja material, seja espiritual. Daí, nós, nos nossos sonhos, trazermos a lembrança de, por exemplo, de toque, de cheiro, de cores, nada mais é do que o espírito percebendo essas realidades, segundo os conceitos de percepção que consegue alcançar na sua realidade interior, que mentaliza e que dá formas àquilo que porventura venha a ter como experiência. Donde concluímos que tudo o que experimentamos, tudo o que alcançamos, tudo o que oferimos, tudo aquilo que realizamos, nada mais é fruto do que a condição de percepção ou de consciência que eventualmente a criatura humana venha a ter na sua realidade existencial, que segundo o grau de adiantamento vai aprofundando e alcançando graus mais elevados de consciência. Muito bem. Na questão 455, voltando ao resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, Kardec nos diz: os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida, em certas pessoas dotadas de especial organização, porém, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. Observemos aí, meus irmãos, que, segundo a condição da constituição física humana, alguns de nós têm a condição de perceberem mais ou menos a realidade em que habitamos no nosso meio existencial. E talvez alguém pergunte, quer dizer que há pessoas diferentes umas das outras? Absolutamente. Na realidade, o que existe são seres que vivem em estados evolutivos diferentes e que, segundo a sua condição evolutiva, trazem um equipamento físico, ou seja, um corpo,
com características diferentes, uns em relação aos outros, como é a própria condição do falar, onde há pessoas mais preparadas para o uso da linguagem, como há também aqueles mais preparados para ouvir. Há pessoas que têm literalmente a capacidade de ouvir melhor e mais, há outros do que muitos que apenas utilizam-se da sua condição de falar para se expressar, sem conseguir se colocar no lugar dos outros. Como é também a condição do ver, a condição do perceber, que nada mais traduz do que a condição que o espírito tem de se aprofundar, de se dar conta ou de perceber do meio em que vive. E continua Kardec. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico do indivíduo se acha sensivelmente modificado. O olhar apresenta alguma coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete uma exaltação. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios ao fenômeno, pelo fato de a visão persistir, malgrado a oclusão dos olhos. E talvez alguém possa dizer nesse momento, o próprio Kardec está afirmando que há pessoas que utilizam ou que têm equipamentos físicos diferentes uns dos outros. E nós insistimos que há seres que, utilizando dos seus equipamentos segundo as suas possibilidades, podem perceber e manifestar-se de forma diferente um do outro, como é todas as aptidões humanas. A condição evolutiva do homem é que lhe dá a condição da utilização mais adequada ou menos adequada do seu equipamento corpóreo. E provavelmente alguém possa perguntar nesse momento, quer dizer que os médiuns, por natureza, são homens ou criaturas mais preparadas e elevadas porque conseguem utilizar-se do seu equipamento corpóreo em relação ao mundo espiritual? E nós voltamos mais uma vez para a doutrina dos espíritos, que nos ensina que o equipamento físico recebido pelo homem nas suas diversas encarnações são equipamentos preparados para a realização de aprendizado. E muitas das vezes podemos afirmar, sem medo de errar, que na nossa grande maioria das vezes, no nosso plano existencial presente, os médiuns, como já mesmo nos ensina Emmanuel, são dos seres, no nosso plano, dos mais endividados, porque vêm com o compromisso de utilizar-se um equipamento que, via de regra, não estaria preparado para utilizá-los de forma natural. Por isso necessitam dos guias, dos protetores e dos orientadores espirituais para poderem utilizar-se de forma adequada do instrumento mediúnico na tarefa do bem, na realização da caridade, na realização da missão que lhe é dada, pequena ou grande, em benefício da humanidade, em benefício de si próprio, para o resgate de débitos do passado e a realização do bem, que em estado natural não fomos capazes de o realizar. Muito bem. E continuando, no livro Obras Póstumas, Kardec, na parte que trata da causa e natureza da clarividência sonambúlica, nos diz: nos fenômenos de dupla vista, a alma se acha parcialmente liberta do envoltório material que limita as faculdades. Não há duração nem distância.
visto que lhe é dado abranger espaço e tempo. Tudo se confunde no presente, livre dos entraves da carne. Ele julga os efeitos e causas melhor do que nós, que não podemos fazer outro tanto. Vê as consequências das coisas presentes e pode levar-nos a pressenti-las. Ou seja, é Kardec nos dando subsídio àquilo que nós nos referimos anteriormente, que a condição da percepção, a condição da visão, a condição da clarividência que a criatura vem a ter, seja na condição sonambúlica, ou na condição magnética induzida, ou na condição natural, ou na condição espontânea, vem a ter a percepção, a consciência de acontecimentos que o envoltório corpóreo cerceia a condição do alcance ou a condição da percepção. No Livro dos Espíritos, na questão 447, Kardec questionou a espiritualidade, perguntando se o fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo. E a espiritualidade responde que tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Ou seja, essa questão 447 corrobora nosso pensamento exposto de que tudo é a condição da percepção e da consciência que eventualmente a criatura tem a respeito da sua existência, quer seja no mundo material, quer seja no mundo espiritual. E para podermos nos aprofundar mais ainda nessa questão, não poderíamos deixar de trazer o comentário do espírito Miramês, que na obra Filosofia Espírita comentou o Livro dos Espíritos, e na questão 447 ele se referiu da seguinte forma: dupla vista. O espírito é um somatório de belezas imortais, onde Deus colocou o seu amor, de modo que, aflorando as faculdades da alma, provém de uma só fonte, o poder de Deus em nós. A dupla vista tem relação profunda com o sonambulismo, os sonhos e o êxtase, assim como se afina com todas as outras faculdades espirituais. A vista ampliada não é nada mais que um pouco de liberdade do espírito. Quanto mais evoluído, mais sabe ele entrar em liberdade espiritual, como sendo uma das faculdades afloradas. Observe, meus irmãos, que é o espírito Miramês nos ampliando em nosso raciocínio aquilo que nos referimos anteriormente, que a percepção que se tem das suas realidades é a possibilidade de evolução oferida, conquistada pela criatura na sua jornada evolutiva. E continua Miramês: o homem do porvir será capaz de entrar em transe consciente, sem certas dificuldades que observamos agora, devido à falta de adestramento espiritual. Jesus não precisava entrar em catalepsia, nem na inconsciência para ver com precisão o mundo espiritual, ou para receber as ondas elétricas enviadas por Deus. Ele era dotado de pureza mediúnica em todos os seus aspectos. Observemos, meus irmãos, que mais uma vez Miramês ratifica aquilo que nós dissemos anteriormente, ao se referir que o homem do porvir, ou seja, que o homem conseguirá, assim como Jesus o fez, percebendo o mundo espiritual
de forma natural, sem precisar de nenhum fenômeno, seja de catalepsia ou de inconsciência, para poder perceber a realidade espiritual existencial da qual participara, pois ele era dotado de pureza mediúnica, ou seja, de consciência plena da realidade em que habitava, quer seja no plano material, quer seja no plano espiritual. E continua Miramês: nós outros estamos caminhando para a consciência no exercício dos nossos dons, e o Espiritismo com Jesus nos faculta esses caminhos na senda do verdadeiro amor. É Miramês mais uma vez nos lembrando que, se nós quisermos desenvolver a nossa condição mediúnica de forma plena, de forma consciente, de forma que nos dirija à luz, temos o referencial, que é Jesus, e com ele, buscando os seus caminhos, trilhando a senda do verdadeiro amor, alcançaremos o objetivo da evolução interior, que na verdade é o objetivo de todas as criaturas que Deus criou no universo. E continua Miramês: no entanto, as almas devem procurar a perfeição das suas qualidades, não que elas se encontrem imperfeitas, mas é a nossa posição ante os valores espirituais que estão sem preparo. Ou seja, é Miramês nos lembrando: nós não somos seres imperfeitos, somos seres que estamos preparados segundo a nossa condição evolutiva, e que nós, ao exercitarmos as nossas potencialidades, caminharemos em direção à evolução espiritual, e que momentaneamente precisamos aprender a lição do amor, a qual Jesus nos ensinou com tamanha propriedade. Continuando com Miramês: necessário se faz que despertemos o que dorme em nós, os dons, mostrando que existe, além do corpo físico, uma chama inteligente com foco de Deus a brilhar na matéria. Os dons espirituais que todos nós possuímos são inerentes ao espírito e servem para mostrar que podemos nos servir dessa condição, mostrando que existe, além do corpo físico, uma chama inteligente, como foco de Deus, a brilhar na matéria. É Miramês lembrando, mais uma vez, aquilo que o Livro dos Espíritos já nos ensina com tanta propriedade. Todas as potencialidades, todos os dons espirituais, ao espírito pertence. Na matéria, o homem tem a oportunidade de exercitar esses dons e, com eles, aprender a realizar a sua própria condição de evolução, desde que se aprenda a lição verdadeira do amor divino. E continua Miramês no seu comentário: Jesus, ensinando aos homens de boa vontade na sua época, dizia para os que não tinham condições de aprender as lições, que muitos tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não escutavam. Por quê? Porque as suas qualidades espirituais permaneciam em estado latente, e que, mais adiante, o tempo poderia conferir-lhes essas qualidades, acordando-as. Ou seja, é Miramês nos dizendo, mais uma vez, aquilo que os espíritos nos ensinam na codificação, que cada um conseguirá, ao seu momento, ao seu instante evolutivo, o aprendizado e o desenvolvimento das aptidões que, por enquanto, ainda permanecem em estado latente. Continuando com Miramês: para ouvir as coisas espirituais, tanto quanto ver, é preciso estar preparado. Para tal empenho,
carece-se de suportação. A verdade deve ser dosada de acordo com a elevação da alma. Tudo na vida se encontra em cadeia. As sequências vibratórias estão ligadas umas às outras, transmitindo as bênçãos do Criador em forma de comando, desligando-se dele. Tudo fenece, porque somente Ele, Deus, é doador da vida. A mediunidade esclarecida é faculdade já em estado de elevação. Em outras palavras, Miramês nos diz que para nós compreendermos o mundo espiritual e as leis que regem o intercâmbio desse mundo com o nosso, precisamos nos dedicar, precisamos estarmos preparados e que a verdade precisa ser dosada, assim como um Cristo não nos disse tudo quando entre nós, a doutrina dos Espíritos ainda não é a última palavra na revelação das realidades espirituais, mas que nós precisamos aprender, nós precisamos compreender, precisamos estudar e alcançar as verdades momentâneas que nos é possível auferir e que tudo no mundo fenece, porque só Deus é doador de vida e que a mediunidade, desde que a esclareçamos, ela será a alavanca que poderá nos levar à condição da elevação espiritual. E continua Miramês. O médium cristão trabalha conscientemente, exercitando suas faculdades em favor do próximo, e se persistir no bem, essas faculdades irão crescendo cada vez mais, de modo a mostrar nos seus simples exemplos que ele se movimenta com os fenômenos, a mostrar que a vida não é somente na carne, que esta é consequência da vida imortal, onde palpita o espírito. É muito bom que todos os homens passem a conscientizar-se das verdades espirituais, para facilitar o ingresso em outras dimensões de vida, assegurando para todos mais esperança na vida futura. Ou seja, é Miramês nos dizendo que a vida futura só será compreensível e só será alcançada na medida que nós nos esclarecemos, na medida que possamos nos preparar interiormente e espiritualmente para a realidade que há de vir da nova era, que antes de acontecer no nosso plano material, necessariamente há de acontecer interiormente, para que sejamos todos merecedores de abraçarmos a nova Canaã prometida por Jesus. E finaliza Miramês esse comentário dizendo: além da dupla vista, o ser humano, com a devida compreensão das verdades, começa a sentir a realidade. Não é preciso ver nem pegar, porque a verdade tem outros caminhos para se mostrar na intimidade do Espírito. Todos nós somos mananciais de Deus, onde Ele depositou toda a sua confiança e o seu amor, de modo que esse amor cresça e liberte os valores para a nossa felicidade. Ou seja, é Miramês concluindo o seu comentário a respeito dessa questão do Livro dos Espíritos, dizendo que em nós habita o amor divino e que, segundo o empreendimento que dedicarmos à nossa condição existencial, poderemos desenvolver as potencialidades que todos nós a possuímos, invariavelmente, cada um segundo as suas possibilidades, mas que só conseguiremos na medida que formos merecedores para alcançar a verdadeira felicidade que só se dará com o conhecimento da realidade, da verdade e do amor.
que Jesus nos trouxe para nos ensinar. Que assim seja. E continuando a nossa exposição, nos referimos ao Livro dos Espíritos, na questão 448, onde Kardec perguntou à espiritualidade: é permanente a segunda vista? E a espiritualidade respondeu: a faculdade é, o exercício não. Em os mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar aos dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também é a razão porque esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Observemos aqui, meus irmãos, que pela informação trazida pela espiritualidade superior, é a segunda vista uma condição a alcançar pelo homem comum que ainda não consegue perceber o mundo espiritual, a não ser por flashes, a não ser por instantes, que tem visões rápidas, ligeiras, daquilo que percebe no mundo espiritual. E nos diz que nos mundos menos materiais, ou seja, nos mundos mais evoluídos, os espíritos se desprendem com muito mais facilidade e se põem em comunicação apenas pondo em prática o exercício do pensamento. E que a palavra articulada continua a existir, continua a ser utilizada. Ou seja, é a espiritualidade nos dando notícia que existem mundos mais evoluídos, semelhantes ao nosso, onde a palavra articulada, embora ainda utilizada, é o pensamento, utilizado corriqueiramente, como forma de participação e de penetração nos mundos espirituais. E que a dupla vista é, nesses mundos, uma faculdade permanente, coisa que não acontece ainda no nosso. E que o estado de sonambulismo lúcido, conhecido por nosso, pode ser comparado a um estado normal em que os habitantes procedem naturalmente. Na questão 449, Kardec questionou a espiritualidade da seguinte forma: a segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? E a espiritualidade esclarece: as mais das vezes é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, para exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras da sorte, alguma das quais dispõe dessa faculdade. E verás que é com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamas visão. Observemos que nessa questão a espiritualidade nos informa que, dependendo da vontade e da busca interior que a criatura humana exercite na condição do despertamento desta percepção, a segunda vista pode ser algo que lhe ocorra de forma buscada, de forma construída, de forma propositada. E na questão 450, Kardec perguntou: a dupla vista é susceptível de desenvolver-se pelo exercício? E a espiritualidade nos esclarece: sim, do trabalho sempre resulta o progresso e a disposição do véu que encobre as coisas.
E aí fazemos o seguinte comentário: qualquer aptidão humana pode ser desenvolvida pelo exercício e pela busca interior que cada um imponha a si. É assim que ocorre com o próprio desenvolvimento em todas as aptidões, quer seja do caminhar, quer seja o de realizar empreendimentos, quer seja a do próprio pensamento, quer seja o da visão. E assim, diferente não é. A condição do desenvolvimento espiritual, que encontrará mais apoio ou menos apoio, mais orientação ou menos orientação, segundo os seus propósitos e seus fins na sua busca interior. O merecimento é uma condição que sempre acompanhará o homem na sua jornada evolutiva. E segundo os propósitos de realização no bem, é que poderá oferir a conquista das aptidões que Deus colocou em germe em cada um de nós e que, segundo os nossos propósitos, nossas buscas interior, esses desabrocharão conforme o objetivo dedicado, direcionado para as nossas vidas. E esta questão foi desdobrada na questão 450A, onde Kardec perguntou: essa faculdade tem qualquer ligação com a organização física? E a espiritualidade respondeu: incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhes são refratários, ou seja, é a espiritualidade nos dizendo que há organismos humanos que são simplesmente refratários, ou seja, não conseguem pôr em prática a condição da dupla vista, dizendo que o organismo precisa estar preparado para que possa se processar, pôr em prática a realidade da dupla vista ou da visão espiritual. E muito provavelmente, alguns dos nossos irmãos estão nesse momento refletindo: quer dizer que a mediunidade está no corpo físico? E nós insistimos que não, lembrando o livro dos Espíritos que todas as aptidões ao Espírito pertencem. O corpo físico é apenas o reflexo do Espírito. E que por se apresentarem dessa ou daquela maneira, com tal ou qual características, apenas refletem a condição evolutiva em que o ser, e o ser não pode ser entendido como organismo físico, mas sim o espiritual, pois esse é imortal e o corpo físico é perecível. Ele apenas se apresenta em determinada encarnação com tais ou quais características para que o ser imortal possa se manifestar e exercitar as suas aptidões para as quais está designado o seu exercício e aprendizado para a sua evolução. E continua Kardec, na questão 451 do Livro dos Espíritos: por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? E a espiritualidade não responde: por semelhança da organização que se transmite com as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de um a outro. Ou seja, é a espiritualidade nos lembrando, nos dizendo que a semelhança física familiar onde o espírito se encontra nada mais é do que o conjunto
das semelhanças existentes que o ser espiritual necessita encontrar para se identificar e ali praticar o seu aprendizado em coletividade, em família, em conjunto com os seus afins. As organizações físicas afins existentes em uma família nada mais são do que a resultante das organizações espirituais afins que se encontram os seres espirituais. Bom, meus irmãos, pela extensão e profundidade dos assuntos abordados, e para que os vídeos não se tornem extensos e excessivos nos seus tamanhos, vamos ficando por aqui, deixando para uma segunda oportunidade a continuação ao assunto abordado da emancipação da alma, que requer bastante estudo e compreensão de nossa parte para o entendimento adequado das informações que a espiritualidade nos traz. Insistimos que não pretendemos nos aprofundar ou tampouco esgotar os assuntos abordados a respeito da emancipação da alma, mas dá uma orientação, dá um sentido, dá um norte para aqueles que quiserem estudar e se aprofundar nessa temática. Agradeço a atenção dos irmãos, agradecemos a Jesus a inspiração e a orientação amiga, desejando que dentro em breve, se Deus nos permitir, estejamos mais uma vez aqui, unidos e reunidos em nome de Jesus, estudando através do nosso canal, encontrando o Espiritismo, para nos aprofundarmos na compreensão e nos ensinamentos que a doutrina dos Espíritos nos proporciona. Agradecendo assim mais uma vez a todos e desejando muita paz para todos.